Turma, então tá aí a questão 2, tá, do nosso simulado. Uma questão do CESP, da Polícia Civil do Distrito Federal, tá, que foi cobrado em 2013. Vamos lá. Considere que P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiro e falso. Julgue o próximo item. O item é o seguinte: as proposições Q e P, então não Q, são simultaneamente V, se e somente se P for F. Ok? Esse é o item e a gente tem a difícil missão de dizer se esse item está certo ou se não está certo, né? Se está errado. Ok? Difícil missão entre aspas. Por quê, pessoal? Olha só, ele vai dar aqui para a gente duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Ele não diz o valor lógico, tá? Muita gente pensa que esse V e F aqui, que ele trouxe, ele fala assim, ó, P e Q representem proposições conhecidas e que V e F representem, respectivamente, os valores verdadeiro e falso. Ele só está dizendo que V é verdadeiro e F é falso. Ele não está dizendo que o P é essa verdadeira e que o Q seria essa falsa. Tá? Olha só, é um detalhe muito pequeno, ó. Respectivamente, os valores. Se fosse respectivamente os seus valores, aí estava se referindo ao P e ao Q. Então, muito cuidado, tá bom? Essa análise aí do texto é muito importante, é de fundamental importância para você entender como resolver. Então, P e Q a gente não conhece o valor até então. Ele só disse que V significa verdadeiro e F significa falso. Vamos lá. Outra coisa, eu vi que lá na sala o pessoal ficou em dúvida aqui, ó, quem era quem nessas proposições. Esse E é conjunção, esse E não é? É lógico que não, pessoal. Ele está trabalhando aqui com representação simbólica. Ele deu um que, esta é uma proposição, e ele deu um condicional, tá? Essa é a outra. Aí são duas? Sim, ó, tá no plural, as proposições. Que e a outra, P, então não Q, tá bom? Esse aqui, ele não é um conectivo, ele está aí simplesmente fazendo parte do enunciado da questão, ok? Então vamos lá. Essas duas proposições Q e essa outra condicional de P, então a negação de Q, são simultaneamente verdadeiras. Se e somente se P for falso. Gente, é uma questão de você pegar as proposições e atribuir valor verdade para elas, que é o que ela está dizendo. O que a banca está dizendo, né? Que são simultaneamente V. O que é esse se e somente se aqui? Está dizendo o seguinte, que o único jeito, né, se e somente se, ou seja, a única forma possível delas serem simultaneamente verdade, é o P sendo falso. Tá? Vamos substituir e vamos ver. O problema é que às vezes a gente lê o texto e fica tentando saber a resposta de pronto. Esquece isso aí. Entre a pergunta, no caso aqui não é uma pergunta, é um item para ser julgado, mas seria como se fosse uma pergunta. E a resposta, a gente tem um caminho. E é isso que eu estou trabalhando com vocês no meu curso. O caminho para chegar até a resposta. Se você ler a pergunta e querer saber a resposta, você vai ficar doido e não vai conseguir. O que você precisa? O caminho. Filosófico, né? Vamos lá. Pessoal, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem duas proposições aí. Eu tenho uma proposição Q e eu tenho um condicional. P, então, a negação de Q. Tranquilo. Para de desespero. Ok? As duas são simultaneamente verdade. Então, o Q é verdade. E o condicional também é verdade, tá bom? Esse tipo de questão, você vai sempre pegar a parte mais simples, ou a proposição mais simples, e substituir na mais composta. A mais composta é o condicional, a outra não tem conectivo nenhum. O que ele está dizendo? Que o que é verdade. Quando a gente for substituir esse valor aqui nessa outra proposição, eu tenho o que aparecendo? Tenho, só que eu tenho a negação dele. Se o que é verdadeiro, qual é o valor da negação? É o contrário de verdade, falso. Tá? E aqui a gente tem um condicional. Agora, olha só. Aqui precisa ser verdade.
Ok? A banca disse isso para a gente. O conectivo desta proposição é o condicional. Para esse condicional produzir verdade, aqui para esse cara aqui, como a gente estudou o macete do condicional, a gente viu lá que na tabela verdade do condicional, todas as situações são verdadeiras, com exceção de uma. Ok? VF. VF, aí o pessoal tem um monte de macete, Vera Fish, um monte de coisa. Basta lembrar disso. Ó. VF vai dar falso. Qualquer outra combinação, por exemplo, V, então V. É verdade. F, então V. É verdade. F, então F. Também é verdade. Tudo é verdade, menos essa aqui. Agora, olha para essa situação que a gente viu o curso inteiro. Lembra? Esse é o caminho. É esse VF aqui, o condicional. Olhando para a nossa proposição que foi dada aqui, ó, eu já tenho um falso na segunda. Então, já tenho isso aqui, ó. Mas a resposta precisa ser verdadeira. Ok? Então, para eu fugir deste falso aqui, então eu não posso ter a situação aqui na primeira. Ó. Eu não posso ter V. Consequentemente, eu só posso ter F. F, então F seria uma situação verdadeira. Tá bom? VF não. Então, o único valor admitido para o P é o F. Porque se eu coloco um V aqui, eu tenho VF, vai dar falso. Tá bom? Então, se e somente se o P for falso, sim, né? O item está certo. Não tem outro jeito. Se o P for verdadeiro, vai dar VF e não daria verdade com VF, né? Condicional. Tá? Só então, ó, essa regrinha do condicional, ela vai cair para vocês. Se você está achando difícil essa regrinha, cara, só tem um caminho. Estude esta regrinha, tá bom? Estude essa regrinha. VF. Eu não sei por que a pessoa acha tão difícil entender isso aqui. V, então F é falso. V, então F é falso. Professor, ele não quer falso, ele quer verdade. Então, é só você não fazer VF. Se a segunda já deu F, então a primeira tem que ser F também para eu fugir desse VF. Ou eu estou falando grego, né? É lógico que não, pessoal. Se o que é verdade, a negação é falso. Então, o único jeito de não dar falso aqui é eu não tendo VF. Para eu não ter VF, só posso ter FF. Ok? Portanto, o P só pode ser F. Certo. O item está certo, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com a questão 3, né? A questão 3 é uma questão com 3 itens aí. Vamos analisar na sequência aí.